Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal da Vol hoje para conversar com vocês sobre escoliose no paciente adolescente. Vamos lá? Então, a gente sabe que a escoliose ela é uma alteração tridimensional da coluna, ou seja, nos 3 planos de movimento, então plano de flexão e extensão, inclinações e nas rotações, que são os movimentos fisiológicos da coluna, existe alteração. Eu sou uma pessoa que tem escoliose e eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, eu tenho uma tendência a flexionar minha coluna para esse lado, flexão lateral, uma tendência a ficar em flexão, em hipercifose, então inclinação, flexão, e eu rodo a minha coluna para cá, com muito mais facilidade que eu rodo para lá. Então, se eu fosse uma vértebra, por exemplo, eu estaria assim, ó, flexionada lateralmente, flexionada anteriormente e girando meu tronco para cá, certo? Então, existe essa alteração tridimensional. E o que a gente faz, então, com o paciente adolescente? Por que o adolescente, na verdade? Porque geralmente nessa fase de crescimento que o adolescente se encontra, aonde a gente descobre que ele tem essa curvatura. O pai começa a ver que essa criança, esse adolescente está andando mais tortinho para um lado. Quando vai fazer alguma atividade sem camiseta, com uma roupinha mais colada, a gente consegue perceber que está se jogando mais para um lado, para o outro, que tem uma preferência a usar mais um lado do que o outro, da perna, do braço. A gente consegue perceber que quando essa criança se curva, um lado da coluna fica mais alto do que o outro. Falando a criança, mas é o adolescente, tá? Então a gente começa a perceber isso. Alguns podem vir sim a desenvolver dores nas costas, incômodos, e muitas vezes nessa fase é colocado como se fosse dor do crescimento, sabe? Então, porque você está crescendo, a dor nas costas é só porque você está crescendo, é normal. E aí a gente perde uma janela muito importante, porque é a janela de adaptação. Se está em fase de crescimento, está em fase de adaptação. Se está em fase de adaptação, dá para corrigir muito mais rápido. Por isso que o adolescente é tão importante. Por isso que o escaneamento dos nossos adolescentes é tão importante nessa fase. Porque quanto mais cedo descobre, mais cedo se trata, maior é o prognóstico, melhor é o prognóstico desse paciente. Resolver o problema daquela curvatura o quanto antes, porque a fase de crescimento está ali acontecendo e a gente vai adaptar conforme essa fase de crescimento acontece. Por isso que é importante a gente rastrear, né, descobrir, observar bem nessa fase. Dito isso, então, como que a gente pode ajudar os nossos adolescentes? Primeiro, fazendo uma boa avaliação, a avaliação da curvatura, isso é essencial. Avaliar se ele tem gibosidade, se não tem gibosidade. Avaliar a radiografia, avaliar os ângulos que nós temos dentro da radiografia. Avaliar com o escoliômetro, com o inclinômetro. Fazer as avaliações certinho para ver qual é o grau. Porque dentro do grau a gente consegue saber como que a gente vai tratar. Abaixo de 10 graus não é considerado escoliose ainda, grave bem isso. Às vezes esse adolescente só tem uma postura escoliótica. Com isso, a gente tem muitas orientações para dar para esse paciente, certo? Acima de 10 graus nós já conseguimos ver o quê? Que já é escoliose, já é considerada a escoliose. E nós precisamos de exercícios específicos, certo? Até 25 graus, se eu não me engano, 25 graus, nós tratamos apenas com exercícios específicos, adaptações, correções, autocorreções principalmente. E a partir de 25 já começa a ter indicação de uso de colete. Com a indicação do uso do colete, continua ainda com os exercícios e também acima de 50 graus, se eu não me engano, já tem indicação cirúrgica de escoliose. Então, se a gente pega um adolescente que está numa postura escoliótica, a gente consegue evitar que ele use um colete, por exemplo, porque pode ser incômodo para ele. Se a gente descobre quando esse paciente está no início de uma escoliose, 12, 13 graus ali, a gente consegue evitar que ele use o colete. Se a gente descobre esse paciente com 25, 30 graus, a gente consegue conduzir ele ao uso do colete e evitar uma cirurgia. Por isso que é tão importante a gente descobrir o mais rápido possível, porque vai ser mais fácil de tratar, mais rápido de tratar. O que a gente tem que pensar no adolescente?
A gente sabe que o foco do adolescente não é tratar a coluna dele, certo? A menos que ele esteja com muita dor nas costas e que ele visualize que os exercícios que você está passando para ele como fisioterapeuta estão trazendo muito benefício para ele, a adesão dos nossos pacientes é muito ruim, porque ele não vai encontrar naquilo um porquê de continuar fazendo. Então, o que nós precisamos pensar no adolescente, que é um ponto muito interessante que às vezes as pessoas não pensam, é em como aderir esse paciente a esse tratamento, como colocar ele dentro desse tratamento, como fazer ser importante isso para ele, buscar meios de interesse, ver aquilo que é interessante para ele, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que é hobby, que é lazer, e incluir os exercícios dele e as correções dele dentro desse tratamento. Um fator importante sobre o tratamento da escoliose em adolescente, e na verdade da escoliose em geral, é que nós precisamos ter noção e consciência do quanto o papel do paciente é importante. Porque quantas vezes por semana um paciente vai no seu consultório tratar escoliose? Vamos supor que ele fosse 5 vezes por semana tratar escoliose. Ainda assim, se na casa dele ele ficar adotando posturas escolióticas, ele só vai perder o trabalho, entendeu? Ele só vai piorar a curvatura. Por isso que é importante a gente identificar o que ele pode estar fazendo em casa, identificar o que ele pode estar fazendo no trabalho, na escola, né? Provavelmente na escola só, nas suas atividades. E corrigir isso, trazer um meio, uma linguagem, um jeito mais jovem e adolescente para que ele inclua essas correções lá, quando nós não estamos. São 5 horas por semana para tantas horas que ele pode estar passando numa postura que vai piorar a curvatura dele. Por isso que é super importante nós focarmos nisso. E falando da autocorreção, é ensinar esse paciente a ser claro. Muitos adolescentes às vezes podem ter vergonha de perguntar, podem ter vergonha da curvatura deles, podem ter medo. Então nós precisamos ser profissionais mais acessíveis para ensinar qual é a curvatura deles, ensinar o que eles precisam fazer para melhorar e o que eles vão conseguir quando eles melhorarem tudo isso, certo? Então, observar bem como esse paciente tem se corrigido, ensinar muito bem a autocorreção. Então, se é usar mais as costelas para um lado, se é usar mais o quadril para o outro, enfim. É ensinar esse paciente a poder fazer a sua autocorreção para que dentro do ambiente escolar, do ambiente familiar, ele consiga também colocar isso em prática, certo? E espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para a gente ajudar vocês. Até a próxima, gente!